Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite ouviu-se um grito: o noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E a porta se fechou. Por fim chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esta bonita parábola que é contextualizada nos costumes da época de Jesus sobre o casamento, nos trazem simbolicamente algumas ideias e alguns questionamentos. Penso muito simples, que até mesmo falando simbolicamente são capazes de dizer alguma coisa para a gente. 3 ideias. Primeira ideia. Quando as nossas lâmpadas estão se apagando, tudo o que importa é quanto óleo nós temos de reserva. Aplique isso a qualquer situação da vida. Não podemos ser imprevidentes, não podemos ser imprudentes. Essa é a diferença entre as jovens. As previdentes levaram óleo. Penso até que elas não eram imprevidentes porque eram imprevidentes. Eram imprevidentes exatamente por não terem levado óleo. É uma característica do comportamento, não é um traço, uma raça. Por isso elas eram imprevidentes. Então devemos ser previdentes. Segunda ideia, nem sempre podemos contar com o óleo dos outros para alimentar as nossas lâmpadas. Às vezes, a gente se acostuma a depender da força dos outros, do estímulo dos outros, da fé dos outros. Nem sempre isso pode acontecer. Por isso é necessário ser previdente. Terceira ideia, e esta bastante forte. Um dia a porta se fecha e então não há mais tempo para comprar o óleo de que precisamos. O tempo para comprar o óleo, o tempo para se fortalecer, para se prevenir, é limitado. Não somos donos do tempo. Depois dessas 3 ideias, recapitulando, quando as nossas lâmpadas estão se apagando, tudo o que importa é quanto de óleo nós temos de reserva. Segunda, nem sempre podemos contar com o óleo dos outros para alimentar as nossas lâmpadas. Terceira, um dia a porta se fecha e não dá tempo mais para comprar o óleo de que precisamos. O tempo para comprar é até que a porta se feche.
dois questionamentos também podem tocar o nosso coração. Questionamentos a partir do texto da parábola. Por que foi que o noivo demorou para chegar? O Evangelho não explica, parece que não tem razão para isso. E aqui dá para entender que mesmo essas virgens, essas jovens imprevidentes, não é que elas pretendiam ficar de fora da festa. É que não era para o noivo ter demorado tanto. O óleo que elas levaram na lâmpada, elas pensavam que seria suficiente. Daí, por isso, elas serem imprevidentes. As outras pensaram, pode ser que o noivo demore. Mas o questionamento é, por que o noivo demora? O que isso significa para nós? O segundo questionamento, por que é que se fala no final do Evangelho de vigilância, quando até mesmo as jovens, assim ditas previdentes, também cochilaram e dormiram? Não vigiaram, cochilaram e dormiram também. Repito os questionamentos com as respostas. Por que foi que o noivo demorou? Por que o noivo demora para chegar? Resposta: o noivo demora para dar tempo aos retardatários de se prepararem. Em outras palavras, quanto a Deus nós diríamos é porque Deus é paciente, porque Deus é misericordioso, porque Deus quer que todos se salvem. Segundo questionamento, por que no texto se fala de vigilância quando até mesmo as jovens prudentes não vigiaram, cochilaram e dormiram? Resposta: porque a verdadeira vigilância não consiste em ficar acordado a noite inteira, viver obcecado, viver ansioso. A verdadeira vigilância consiste em ter óleo suficiente de reserva para a noite inteira, se assim for necessário. Então a palavra que talvez orientasse a nossa atitude para sermos previdentes seria não desperdiçar as oportunidades de nos fortalecermos, de crescermos, de nos abrirmos para a ação do Espírito Santo, de ouvirmos a voz de Deus, não perdermos as oportunidades, ou seja, guardar o óleo que servirá para nós naqueles momentos em que talvez o noivo demore, o óleo do outro não seja suficiente para a gente e não haja tempo de ir comprar. Rezemos. Deus de poder e misericórdia, afastai de nós todo obstáculo para que, inteiramente disponíveis, nos dediquemos ao vosso serviço. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.